Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. Muito bem, Mário Flávio já está aqui com a gente na bancada. Mário, bom dia. Teve gente que ficou feliz com as pesquisas divulgadas ontem, né? Vamos lá, Mário! Nossa grande aventura começa agora! Bom dia a todos. Olha, Laís, realmente, vi muita gente ficando feliz, né? Como eu disse ontem, só mesmo o Fernando Rodolfo, né, que acabou não gostando muito das pesquisas, mas os demais integrantes, né, do cenário eleitoral aqui de Caruaru acabaram, digamos assim, gostando da pesquisa eleitoral. E ontem, né, com calma, né, você depois olhando os números e alguns dados que tem lá da pesquisa eleitoral, você percebe, né, Laís, que talvez se a pesquisa fosse feita hoje, né, nós tivéssemos outros números. Porque, veja, a pesquisa ela foi feita dias 1 e 2 de abril. Então ainda não tinham, né, as definições de muita coisa na corrida eleitoral. Né? Por exemplo, os pré-candidatos, muita gente ainda não conhece. As chapas de vereadores também estavam sendo formadas com muitas mudanças no final das contas. Então cada pesquisa é retrato de um momento. E cada momento da eleição ou da pré-eleição, ele vai desenrolar para algum fato. Então se você tem lá um cenário em que não se sabe ainda quem são os pré-candidatos. Por exemplo, eu conversei com alguns pré-candidatos ontem que dizem que quando chegam nos cantos as pessoas não conhecem, não sabem que eles são candidatos ainda. Como eu disse, eu acho que 60% do povo não está muito ligado em eleição, não quer saber muito quem é candidato, só vai se ligar mesmo, acredito, depois do São João. Quando acaba o São João, o pessoal entra meio que no passo eleitoral. Para a oposição, a pesquisa ela acaba sendo boa porque somando os números dos opositores, isso num cenário de primeiro turno, os números passam o prefeito Rodrigo. Para o prefeito Rodrigo foi bom, porque num cenário de segundo turno ele venceria todos os seus adversários. Mas, repito, é uma campanha que está apenas no começo, é uma campanha que está ainda para desenrolar e que pode, inclusive, ter mudança. Né? As pessoas elas podem serem candidatas hoje e amanhã elas não disputarem um pleito. Então, se você pegar, por exemplo, né, o próprio Zé Queiroz ainda está numa pré-campanha, digamos assim, com o freio de mão puxado. Né? Não foi ainda o início da campanha para valer. Mas ele já realizou 2 atos aqui, um trazendo o prefeito do Recife, João Campos, que é a principal liderança hoje da oposição a Raquel Lira, e o segundo ato com apoio da Federação PT e a apresentação aí dos pré-candidatos a vereador. Mas, por exemplo, nós vamos ter movimentações mais na frente que com certeza elas terão algum impacto na campanha. Vale salientar que se o ex-presidente mesmo, Jair Bolsonaro, ele vier a Caruaru para um ato com Fernando Rodolfo, com certeza Fernando Rodolfo deve crescer. Eu não acredito que Fernando Rodolfo fique aí nesse patamar de 2% que ele está tendo nas pesquisas. Então, quando Bolsonaro vier a Caruaru e disser, olha, meu candidato é esse aqui, ele exerce uma influência, talvez não tão grande, mas eu acredito que Fernando Rodolfo suba. Outro fator, o grupo liderado pelo ex-deputado Tony Gel é um grupo que tradicionalmente sempre teve muito voto em Caruaru. Ganhou eleição, perdeu muitas para o executivo também. Mas sempre foi um grupo que teve muito voto, liderado por uma pessoa muito carismática que é Tony. Quando o Tony também apresentar o filho, Toninho Rodrigues, como pré-candidato a prefeito, eu acredito que Toninho também deva crescer nas pesquisas. O mesmo deve acontecer também, né, com o próprio Queiroz, se ele tiver o apoio de Lessa, né, eu acredito que se Lessa juntar com Queiroz pode acontecer. E Rodrigo também, Pinheiro, quando ele começar a mostrar o que ele fez aí nesses 2 anos e meio que ele está prefeito da cidade. Então a tendência é que os indecisos diminuam, né, e os candidatos eles possam ter mais votos aí, mais intenções de voto. Então acredito que todos devam, ou quase todos devam crescer, né, nessa questão aí. E talvez, Laís, se essa tendência acontecer e realmente a gente possa ter, de repente, um Toninho da vida chegando aí a perto de 10%, eu não duvido nada que mais na frente, nas convenções, a governadora entre em campo, Raquel, e convença, por exemplo, Rodrigo Pinheiro, que Toninho seria uma melhor opção de vice do que as opções que ele tem colocado agora, como a secretária Luana Marabuco, né, que é uma secretária que ainda é pouco conhecida e que, teoricamente,
não agregaria tantos votos como outro nome mais ligado à política. Claro, isso ainda é no campo da especulação. Então, são realidades que vão acontecer e que a gente vai esperar, né? Porque tudo vai se desenrolar a partir dos rumos que a campanha vai ter. Porque se essa foi a primeira pesquisa, iremos ter várias. Eu ontem recebi alguns números de pesquisas internas também. Alguns números batem, outros não. Mas o fato é que nós iremos ter, eu acredito que uma eleição dura, na minha opinião, aqui em Caruaru. Mário, tem uma pergunta aqui de um assunto diferente disso que você trouxe, né? Que é do Gilvan Mendes, que ele pergunta sua opinião sobre os deputados bolsonaristas que votaram a favor da soltura de mandantes de Marielle. Antes da gente entrar nesse assunto, só para concluir a pauta local, senão vai dar uma misturada. Veja, ontem o Armandinho, do Acordeão, ele se reuniu com a Michele, né, que é presidente do PSOL aqui, para candidatar o PSOL. Então, essa reunião aconteceu lá no Recife e contou com a presença do presidente da federação, rede PSOL, que é o Jerônimo, e com a presença da Marília Reis também, que é presidente do Solidariedade. Então, uma aliança pode ser formada aí, não vai ser agora, eles vão manter as pré-candidaturas, mas mais na frente. Então, provavelmente podemos ter aí Michele, vice de Armandinho, ou Armandinho, vice de Michele. Ou então, mais na frente, quando as coisas pacificarem, PSOL e Solidariedade, eles podem migrar para o palanque dos Zé Queiroz. Tudo vai depender muito do desenrolar da campanha. Essa é uma chapa que ficaria mais à esquerda, né? Mas o fato é que a Michele não gostou de um vídeo que foi vazado, né? Que o ex-prefeito Zé Queiroz disse que o PSOL e a rede iriam para o palanque dele, e Michele se irritou bastante com isso. E ontem ela se reuniu com o Armandinho, os dois firmaram meio que um pacto aí, meio que uma aliança para eles ficarem juntos na eleição desse ano, né? E quem sabe, se não ficarem juntos, eles irem de repente lá na frente para um palanque de Zé, quando o Zé for definir um vice, que uma coisa curiosa, viu, Laís? Hoje o Zé Queiroz tem mais nomes para vice do que o Rodrigo Pinheiro. Isso é uma coisa interessante, né? Porque mesmo ele sem ter, né, mandato, mesmo ele sem estar na frente das pesquisas, existem hoje mais tendências de opções de vice para Rodrigo do que para o prefeito, né? O prefeito, o Zé Queiroz, hoje, se você olhar direitinho, ele teria provavelmente, talvez, Eric Lessa, seria algum nome do PT, seria 2, Douglas Sintra, 3, talvez alguém aí do União Brasil, que pode ser Dilson Oliveira ou Rafael Delon, 4, a outra vaga poderia ser desse grupo aí, formado por Armandinho ou Michele, 5. Então, 5 ou 6 nomes aí de vice, enquanto o Rodrigo Pinheiro hoje praticamente teria só a Luana Marabuco, né, que é uma questão de preferência dele, do prefeito, e talvez o segundo nome seria o do Toninho, né, caso isso aconteça mais na frente. Você dizia ontem, inclusive, no momento da entrevista, né, que depois de Temer as pessoas passaram a observar mais o vice, né, e eu acho que até os candidatos mesmo, né, tomam essa cautela maior na hora de escolher quem vai ser seu vice. Porque uma eleição, o político sempre pensa na próxima, né? Quem vai me substituir caso... 2 exemplos, né, a grosso modo. Por exemplo, Olinda, o professor Lupes não quis colocar o Márcio, né, que é o vice dele, como pré-candidato à reeleição. Então, eles romperam, o professor Lupes apresentou uma secretária, que é a Mirella, e eles vão duelar, né? O vice, ele vai ser candidato. Toritama, também é Dilson Tavares, não quis Romerinho, que é o vice dele, como o sucessor dele, e o pessoal lá comenta também que tinha um acordo e ele não cumpriu. Então, o Romerinho vai disputar a eleição contra o candidato de Adilson, que é o Serginho Colim. Então, os vices, eles sempre sonham em ser o próximo, né, em ser o candidato, principalmente na próxima eleição. E, às vezes, dependendo de como esse desenrolar se dá na gestão, isso não acontece. Respondendo à pergunta do Gilvan sobre os deputados que rotularam aí de bolsonaristas, que votaram contra a prisão do Brazão, não são todos. O que eu li e o que eu acredito que esses deputados eles votaram foi pela questão da autonomia da Câmara e não jogar para a plateia de sair apresentando prisão de deputado por qualquer motivo. E, em parte, eu concordo com os deputados, não entrando no mérito se o Brazão é culpado ou inocente. A questão é o afastamento dele da Câmara dos Deputados. Eles usaram o regimento da Câmara e alegam que,
para manter a autonomia da Câmara, por isso eles votaram contra. Não foi o fato de ser direita contra esquerda ou de ser o assassinato da vereadora Marielle Franco, mas uma questão de regimento e uma questão da Câmara dos Deputados e também, né, de se manter a autonomia. Porque eles alegam que do jeito que está hoje, se abre um precedente para uma prisão de um deputado, depois abre para os demais, e eles são muito fechados nessa questão. Em parte, eu concordo com a votação deles, e em parte também eu não concordo. Acredito que um negócio desse, uma acusação grave dessa, Laís, na minha opinião, teria que ter muita prova, assim, para dizer, olha, realmente ele está envolvido até o pescoço com o assassinato da vereadora, então a partir daí ele seria afastado. Só que a justiça alega que se ele continuar no cargo, ele pode exercer influência, né, do mandato E atrapalhar, para né? atrapalhar as investigações. É uma seara que É eu muito também... complexo. É muito complexo, então se você avaliar para dizer, olha, eu concordo ou não concordo, eu não sou muito de estar nessa de jogar na plateia, não. E sendo bem honesto também ao Gilvan, eu não estou muito por dentro desse assunto, não. Pois é, e aí só para amarrar ainda nesse assunto, eu debato mais né, a pauta local. o Gilvan disse aqui, cada vez mais fã do comentário de Mário Flávio. E o Rogério, né, só pontua que Fernando Rodolfo pode estar perdendo votos pelas votações que ele participa na Câmara, inclusive essa de ontem, que ele votou a favor aí da soltura do deputado. Eu não concordo com ele, não. Eu acho que o povo, olha... Eu acho que, assim como você, tem muita gente ainda por fora dessa situação e não vai chegar no povo, né, na massa, essa situação de que quem é a favor, quem é contra, porque é contra, porque é a Qual é o favor. nome do ouvinte? É o Rogério. Rogério, eu acredito que o Rogério tem uma tendência definida, ele já tem uma opinião formada, então ele não vai votar em deixar... Eu duvido se Fernando Rodolfo votasse a favor da prisão, se ele ia mudar o voto para Fernando Rodolfo. Ele pode até responder. Faça a pergunta a você, Rogério. Se Fernando Rodolfo tivesse votado ontem a favor da prisão, você votaria em Fernando Rodolfo para prefeito? Então eu acho que essa eleição para prefeito, a pessoa não vai votar porque fulano está com Lula ou com Bolsonaro. No cenário nacional, Veja, né? porque se a eleição fosse assim, o prefeito era Zé Queiroz. Exatamente. Porque quem ganhou a eleição aqui em Caruaru foi Zé Queiroz, foi Rodrigo Pinheiro. Perdão, foi Lula. Foi Lula quem ganhou a eleição aqui em Caruaru. Então, se a eleição fosse um repasse automático de votos, o prefeito era Zé e o vice-prefeito, né, Fernando Rodolfo, porque foi o candidato de Bolsonaro. Os demais, por exemplo, Rodrigo Pinheiro não declarou voto nem A e nem B. Então, ele vai ficar em terceiro colocado ou em quarto por causa disso? Não. A eleição municipal ela é muito particularizada. Pouquíssimas pessoas elas votam pela questão ideológica. Na eleição municipal isso não funciona muito, né? Por exemplo, Lula teve 63% dos votos em Pernambuco. Quem foi a governadora? Raquel, que não pediu voto para Lula. Marília Reis, que falou mais em Lula do que ela, perdeu a eleição. Então, essa questão da eleição local ela é muito particular. Ela tem muito isso. Vai perder um voto ou outro, mas a maioria que já decidiu que não quer votar nele, não vai mudar, não iria mudar por causa disso. Tá certo, Mário. Você volta a falar de política dentro do Manhã Cidade, né? Isso, daqui a pouco a gente fala sobre mais assuntos desses aí. E também, quem tiver pergunta, mande que a gente, daqui a pouco, às 8h20, a gente responde as perguntas de vocês. Obrigado, Mário. Até amanhã. Até. O cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os